Depois da deputada Tabata Amaral, os setores da esquerda começam a fazer ataques à presidente da União dos Estudantes, Bruna Brelas. Chamada de decepção e vergonha, ela começou a ser criticada nas redes sociais depois que passou a manter agendas públicas com adversários do ex-presidente Lula. Recentemente, a presidente da Uni se encontrou com o ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, e o ex-governador do Ceará, Ciro Gomes. A jovem de 26 anos também subiu ao carro de som do MBL na manifestação do último dia 12. Em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, Bruna disse que está com a consciência tranquila. Segundo ela, aspas, tirar Bolsonaro é assegurar o palco democrático para discutir divergências. Olha, pode-se ter a opinião que se queira sobre impeachment de Bolsonaro ou não, defesa da democracia, no sentido de ela estar sob ameaça. O presidente deu aí uma entrevista dizendo que não vai fazer mais golpe nenhum, já deu a sua regada, a sua amarelada, como eu estava falando agora há pouco. Agora, a gente precisa analisar o comportamento de todo um grupo político, de toda uma corrente supostamente ideológica, contra qualquer pessoa que busque diálogo com os divergentes. E essa patrulha, essa censura, é algo absolutamente abominável, que mostra que esse pessoal não está interessado num debate democrático. É uma gente que quer o grupo eternamente no poder e que se danem os outros. Essa que é a realidade. E essa é a mentalidade predominante no lulismo e no bolsonarismo. Essa turma aí que está atacando a presidente da Uni, a Bruna Brelas, é essa turma fanatizada, essa turma que não aceita diálogo. E a gente não está nem lidando aqui com pessoas que sejam comprovadamente criminosas, porque eu entendo não querer diálogo com bandido, não querer diálogo com ladrão, com corrupto, lavador de dinheiro. Eu compreendo esse tipo de comportamento. A gente está falando de políticos com os quais esses grupos têm divergência. Eles podem, numa força retórica e tal, eventualmente chamar de bandido, de criminoso, mas não tem ali um peso de um processo judicial por crimes cometidos. Então, eles não querem aceitar que se dialogue, principalmente aí com quem está um pouco mais à direita, que é o caso do Movimento Brasil Livre. Porque Fernando Henrique Cardoso é alguém tradicionalmente de esquerda, apesar do petismo ter demonizado na época, né, o que fica até ridículo agora, o PSDB como uma direita, um partido tradicionalmente de esquerda. Já escrevi artigo mostrando todas as declarações da alta cúpula tucana, FHC, Aloysio Nunes, Aécio Neves, tem mais, Geraldo Alckmin, José Serra, todos dando declarações se dizendo de esquerda e querendo defender que a verdadeira esquerda são eles e não os petistas, né? Era briga pelo esquerdismo e pela Odebrecht também, que era comum ali a todo mundo. Então, o petismo tentava jogar o PSDB para a direita, mas não é um partido tradicionalmente assim. Então o MBL está à direita do Fernando Henrique, ele está à direita do Ciro Gomes mesmo, que é aí um candidato à esquerda para a turma que não quer votar no Lula, em razão, em boa parte, dos escândalos de corrupção dos quais foi protagonista. Então, não se pode falar. Da mesma forma que no bolsonarismo é inadmissível que se fale com qualquer pessoa que traga informações incômodas, que faça críticas sobre qualquer membro, ou sobre a patota inteira, ou sobre o governo. Não, é amigo de um lado, inimigo do outro. É binário, é maniqueísta, é nós contra eles. Isso é lulismo, que o Lula, aliás, foi a pessoa que mais avançou no nós contra eles no Brasil, e depois Jair Bolsonaro apenas turbinou isso com os avanços tecnológicos, com as ferramentas aí das redes sociais nesse sentido. O nós contra eles foi absorvido pelo Lula, foi absorvido pelo Jair Bolsonaro e emplacado aí, deteriorando todo o debate público no Brasil. E isso que já era criticado lá em 1944 pelo Hayek, que ganhou o Prêmio Nobel de Economia. Escrevi isso no artigo Breve História do Bolsolavismo, procurem. Mas aqui é aplicado o tempo todo. E muitas mentes binárias que se deixam, né, ficar nesse maniqueísmo, elas acreditam nisso. E isso é degradante. Isso é o avesso da civilidade. As pessoas precisam dialogar
respeitando aí as suas divergências e tentando vencer o debate pela persuasão, pela racionalidade, pelo pragmatismo, por aquilo que é melhor para o país. Agora, tem certos elementos que muitas vezes estão acima de determinados temas sensíveis que dividem os grupos. Por exemplo, eventualmente a defesa da democracia. Quem dera fosse a defesa da moralidade pública. Agora tem muita gente que não aceita. Então é bom mostrar isso dos dois lados. Teve o caso da Tabata Amaral, que aliás apontou muito bem, como eu falei ontem, o pano da esquerda para a estupidez do Zé de Abreu, que compartilhou uma ameaça contra ela. O sujeito que manifestou o desejo de socá-la, socar uma mulher. Né? É esse tipo de hostilidade delinquente. Né? E agora você tem esse caso com a Bruna Brelas. São casos bastante ilustrativos do que vem por aí em 2022.